Elas por elas. É só apertar aqui. Elas por elas. Apresentação Cris Moreira. Bom dia, Paraíba, meus amor. Bom dia, bom dia. Levanta, levanta que acabou o final de semana, é segunda-feira. Não adianta você querer ficar nessa preguicinha. Acorda para Jesus, meu amigo, que o caminho tá aí para você percorrer. E caminho nem sempre é fácil. Caminho não precisa ser fácil. Precisa sim saber que chega em algum lugar, porque senão você fica perdido. Isso serve para você estar fazendo uma trilha, serve quando você está dirigindo na rua, isso serve para você que é motorista de aplicativo, isso serve para você na sua vida pessoal, espiritual, profissional. Há um ditado que diz que para não saber para onde vai, qualquer vento tá bom, porque aí a vela vai para a esquerda, vai para a direita, vai para norte, noroeste, sudeste, e na verdade você tem que seguir um caminho certo. E qual o melhor caminho que você pode seguir? Deus, é claro, não tem nem o que discutir. Aí você fala pra mim assim, ela fala isso aí na rádio porque é muito fácil, ela tá aí na rádio, ela tá tudo bem pra ela não sabe o que eu tô passando aqui do outro lado, não sabe o que é isso, não sabe o que é aquilo. Gente, cada um carrega o seu mal, assim como o dia. Deus disse, cada dia carrega o seu próprio mal. E a vida da gente é assim, cada uma carrega suas dores, suas dificuldades. Algumas são iguais, outras são diferentes. Sempre dói mais a dor que a gente tá sentindo naquela hora. É assim, quem tá com dor de dente fala, ai, dor de dente é a pior dor do mundo. Quem tá com dor de ouvido fala, você não sabe que dor de ouvido é a pior coisa do mundo. Dói o que tá doendo na hora. E a gente, infelizmente, tem mania de achar que a dor do outro é sempre menor que a nossa. Para o nosso organismo é, mas num contexto geral nem sempre é. Então, eu queria ler para vocês um pequeno trecho de um cântico assim, de Davi, muito conhecido, que está no livro, no 2 Samuel. No capítulo 22, essa palavra eu dedico de hoje especialmente para nossa amiga, companheira de vida, de amizade, de negócio, já veio aqui diversas vezes ao programa, é uma mulher muito forte e empreendedora e teve uma perda muito grande, o irmão faleceu de Covid sexta-feira, que é a minha amada Marjorie Mendes. E assim diz, e falou Davi ao Senhor, as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, Ele é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, e nele confiarei. O meu escudo e a força de minha salvação é o meu Deus. Ele é o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador, da violência me salvaste. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. O Senhor é digno de todo louvor. Invoquei e dos meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte. As torrentes de Belial me assombraram. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então ele se abalou, tremeu a terra, e moveram e abalaram, e ele se irou, e abaixou os céus, e desceu uma escuridão. Subiu um querubim, ele voou. Ah, Deus maravilhoso, que fez trovejar os céus, porque o Senhor é altíssimo e fez soar a sua voz. E ele é assim. Você que, depois de estudar muito, sofrer muito, conseguiu já passar no concurso, que era a sua meta de vida, ou você que passou por vários relacionamentos ruins e hoje, graças a Deus, está aí num bom casamento, ou está bem sozinha, cuidando da sua família, do seu trabalho. Você que já passou muita doença, você que enfrentou o Covid e conseguiu vencer, ou conseguiu salvar a vida de alguém, conseguiu salvar sua empresa, seu emprego, seu trabalho, se curar de uma depressão. Não esqueça
quem é que te ajudou a passar por tudo isso. E você que ainda não conseguiu vencer essas coisas, também não esqueça. Não esqueça. Louve, clame, por mais difícil que esteja sendo. Porque é Ele que pode cuidar, restaurar, renovar suas forças. Quando a Bíblia fala nessa linguagem antiga, né? Às vezes fica um pouquinho difícil de entender. Mas imagine numa época em que as pessoas andavam a pé, não existia carro, não existia avião, não existia nada. As pessoas andavam muito a pé. Então, quando falo assim que Deus me tira e me leva a lugares altos, é porque normalmente é muito difícil subir a pé num lugar alto. Às vezes o seu lugar alto não vai ser uma montanha, um rochedo para ultrapassar um caminho. Vai ser alcançar uma bênção, uma graça que você está querendo, desejando. Ele pode te levar. Do jeito que Ele movia as montanhas, Ele continua movendo. As montanhas, às vezes, são uma situação difícil que você está passando. Mas com Ele, a gente consegue passar. A palavra da semana inteira é essa. Deus pode mover montanhas. O mesmo Deus de antigamente é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Você só precisa trabalhar a sua fé. Eu já passei muitas montanhas. Deus já abriu muitas portas para mim. Muitas. Deus já fechou muitas portas. E na época eu não entendia por quê. E hoje eu entendo. Porque da forma que a porta que Ele abre ninguém fecha, a que Ele fecha também ninguém abre. Porque às vezes é uma coisa que você deseja, mas não é o melhor para você. E você só percebe depois. Então, eis a palavra de Deus. Ele é capaz de mover as montanhas. Acredite, busque. E vamos lá, viver a nossa semana e trilhar o nosso caminho. Amém. Calvinho. Aí a gente fala de dificuldade e a gente tem aqui essas duas mulheres guerreiras, empreendedoras, que arrasaram aqui semana passada. Foi uma chuva de pedidos para que elas voltassem. Graças a Deus elas estão aqui de novo conosco. Bem-vindíssimas. Começando com a querida Marília Carvalho. Bom dia, Flor. Bom dia. Bom dia. Que voz linda, rouca e sexy. Eu morro de inveja de quem tem a voz assim grave. Eu com essa minha vozinha aguda. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Menina, eu fui num evento semana passada. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi uma foto, um pôster enorme seu. A coisa mais linda do mundo. Quem fez aquela foto? Foram as meninas do Fórum das Mulheres de Negócio. Esteve o nosso congresso lá no Sebrae. Foi muito bacana. Cada história linda, não foi? Que a gente Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Muito lindo. Amei participar, de verdade. Que ótimo. Eu fiquei encantada, né? E foi uma ação realmente assim muito bacana. Foi muito espetacular a gente ver aquele povo, aquela mulherada toda reunida, buscando, né? Network, crescimento, interação. Foi muito bacana. Nosso depoimento da Mazé Doces, me impactou profundamente, né? A pessoa sair da roça. Gente, ela é lá de Minas Gerais, uma dona de indústria de doces, chamada Mazé. E aí ela contando, né, que saiu da roça mesmo. Ela mostrou a foto do ranchinho que ela morava, até onde ela chegou hoje. Está presente em vários estados aí, com loja online, vendendo doce e tal. Que história de superação, não foi, Marília? Verdade. E o que é mais bonito é ela contando, né, os desafios que ela passou. Que a gente olha assim, acha que tudo foi muito fácil, né, para ela chegar até onde ela tá. E cada desafio que a gente pôde perceber que ela superou, chega a dar um ânimo, assim, de, meu Deus, não sou só eu que passo por esses desafios. Mas a história é muito linda, verdade. Verdade. Foi impactante. E você trouxe alguém com você, que é top do mesmo nível seu, né? Você nessa responsabilidade agora de ser embaixadora da segunda-feira, toda segunda, né? Você está dividindo essa embaixada. Me conta aí, quem é que você trouxe? Eu trouxe minha parceira de sempre, Milene Nader. Meu Deus. Olha, que sorriso bonito é esse quando ela sorri. Quando ela sorri, ilumina aqui o estúdio inteiro. É lindo o sorriso. Bom dia, gatona. Bom dia. Isso é a luz de Jesus, minha amiga. Com certeza, Glória porque a Deus. brilha mesmo. Amém. É impressionante. Obrigada. Você séria já é bonita. Agora, quando sorri, a gente fica assim mais feliz também.
Que coisa linda! Como foi sua semana? Menina maravilhosa. Semana passada foi assim incrível, muitas coisas aconteceram, muitas mulheres aparecendo e querendo restaurar e querendo crescer mais, e muita gente ouviu, né, a nossa entrevista da semana passada aqui, pessoal perguntando como foi, quem é, como é, o que vocês estão fazendo. Muitas pessoas até perguntam, estou esperando só para ver o que vem. Ai, que ótimo! Muito bom isso, muito bom. Isso muito bom. Foi muito Pô, bom. fico muito feliz, então. E tenho certeza que hoje também vamos Com levar certeza. para esse mesmo pessoal e para outras mulheres, e mulheres não só da Paraíba inteira, mas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Pela internet. Coisas boas. Sim. Que tema vocês separaram para a gente conversar hoje? Hoje E nós, aí, dona Maria? nós combinamos que falaríamos sobre multipotencialidade feminina. Ih, é nóis! Hashtag é nóis. Massa! É um tema que, assim, ele está presente na nossa vida em grande parte das mulheres, mas que por falta de conhecimento as mulheres não entendem que é um ouro, né, que elas têm na mão. E que ele consegue desenvolver vários... A mulher que conhece a sua multipotencialidade é como se ela quebrasse barreiras, assim. Ela soltasse as algemas que as prendem durante, muitas vezes, toda a vida. E aí, multipotencialidade é um tema que a gente trabalha muito, e a gente decidiu trazer uns dias aqui a temática para abrir os olhos, né? Trazer a luz do conhecimento para essa mulherada que está aí cheia de talentos e que não sabe o que fazer com eles. Que causa muita confusão, na verdade, né? Exato. Porque as mulheres, Essa- eu tenho muita coisa para fazer, e elas não entendem. Aí dá uma Essa travada, assim, quando Trava. tem algumas pessoas, mulheres, homens, né, que tem tanta coisa pra fazer que trava. Eu tenho uma pessoa assim, Exato. trabalhando comigo na minha empresa. Ela é, sem dúvida, a melhor funcionária que eu tenho. Mas eu tenho que peneirar pra passar as coisas pra ela. Porque se passar 10 coisas de uma vez, Ela quer fazer as ela 10 junto. não, ela trava, ela não consegue fazer. Então eu tenho que ir paulatinamente. Entenda, isso não existe, eu acho, certo e errado, né? A Você gente aprendeu a lidar, isso é importante. isso. O gestor, ele precisa saber conduzir qualquer líder. Um líder da sua casa, né? A gente que é mãe, um líder de uma empresa, um líder de uma congregação religiosa, de um pequeno grupo, uma célula de estudo, o que seja. Uma professora, né? Numa sala cheia de alunos. A gente precisa liderar com força, com foco, mas respeitando o estilo de cada pessoa, para tirar dela o melhor. Claro. O que vocês acham disso? Então, primeiro eu queria falar um pouco... Como é lá no seu salão? Você deve ter funcionária de todas as personalidades, Tem, não é? mas eu acho que a mais multipotencial da empresa sou eu. Deixa eu explicar um pouco para a mulherada que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, porque muitas vezes as pessoas geram uma confusão com relação à temática. Ser multipotencial é desenvolver vários talentos. A multipotencialidade, ela está presente naquelas pessoas que desde pequenininha gostavam de fazer muitas coisas. Então, para vocês entenderem, na minha vida, eu sempre amei o mundo das vendas. Eu sempre gostei de trabalhar com trabalhos manuais, artesanato. Como eu também gostei da comunicação e acabei me formando em direito. E aí, durante toda a nossa vida, quem é multipotencial cresce ouvindo o quê? Nossa, você não tem foco. Você decidiu o que você quer fazer da sua vida? Por que você sempre começa e não termina várias coisas? Exatamente. E aí, pelo fato da sociedade impor isso, esse ponto, para que a gente escolha uma única coisa, É verdade. as mulheres tendem a apagar a luz. As mulheres tendem a se sentir pressionadas a tomar uma decisão, e aí elas constroem justamente o que a gente conversou no programa anterior, uma vida que não é a vida que ela deseja para ela. Então, muitas mulheres chegam para mim e falam assim: Mari, nossa, eu sou professora, mas eu também queria ser palestrante, mas eu também gosto de trabalhar vendendo roupa, e aí eu não sei o que fazer da minha vida, porque nós, multipotenciais, nós somos conhecidos como pessoas que têm muita iniciativa e pouca acabativa.
Sabe aquelas pessoas que durante toda a vida vai acumulando projetos inacabados, vai deixando projetos para trás, e esse fato de você ter que decidir e escolher uma única coisa, muitas vezes acaba com a vida de um multipotencial, que tem muitos talentos, que gosta de fazer muitas coisas, mas que se vê obrigado a fazer a tomar um único rumo, né? Escolher uma única profissão. E geralmente as mulheres são assim. Na maioria das vezes, não que os homens não sejam multipotenciais, mas na maioria das vezes as mulheres são multipotenciais. E os homens, eles conseguem ter foco único numa coisa só, com mais facilidade, com mais frequência. E aí acaba existindo uma cobrança. Nesse sentido, você não para, você não consegue fazer, você começa uma coisa, abre outra, você quer fazer tudo junto. E isso começa a causar uma angústia. E aí você falou um pouco de personalidade, eu queria até chamar um pouquinho a atenção sobre isso, se você me der um tempinho aí, amiga. Eu sou analista de perfil comportamental também, então eu trabalho muito com essa área de desenvolvimento humano também. E o que acontece? Quando a gente trabalha com pessoas, é aquilo que você falou, o gestor, Cris, ele precisa saber gerir todo mundo que está debaixo da autoridade dele, certo? O líder, ele tem que ter essa capacidade de trazer para si essa responsabilidade. E não dizer, porque fulano não consegue, porque ciclano não dá conta. Não, peraí, quais são os potenciais deles? E entender isso e saber lidar. E o perfil, ele influencia muito nessa questão da multipotencialidade também. Porque na maioria das vezes, a mulher que é multipotencial, ela é dominante ou influente. Nós temos 4 tipos básicos de personalidade, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, que é aquela pessoa mais analítica. O dominante é aquele líder que chega e diz assim, tem que fazer assim, assim, assim. Se a pessoa não fizer, ele vai lá e faz. Ponto. Ele leva as pessoas com eles de uma forma que ele sabe tudo o que ele precisa fazer. O influente é aquela pessoa mais falante, que fala, que agrega porque ela é bacana, porque ela traz as pessoas juntas e tal. Ela consegue levar, só que ela acaba sobrecarregando muitas vezes muitas coisas, porque se os outros não fazem, ela quer fazer junto, ela quer carregar junto, ela leva no colo. Então são 2 perfis de liderança muito fortes, e o influente, ele se bate mais quando é multipotencial do que o dominante. Porque o dominante, ele consegue ver de cima, dizer, olha, eu preciso fazer isso, isso e aquilo, e aí fazer cada coisa no seu devido tempo. Não tem problema você ser multipotencial e fazer mais de uma coisa, mas você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa ter foco aqui, aí você sai, foco ali, aí você sai. Você tem que ter um planejamento para que você consiga fazer tudo que a sua mente quer, dê conta e não sofra, porque senão você sofre. O dominante tem mais facilidade do que o influente. O influente, ele sofre um pouco mais, porque ele tem a mente um pouco mais bagunçada, ele procrastina mais, ele acaba se enrolando. Já os outros 2 perfis, que não são perfis de liderança, são perfis que te acompanham, que são excelentes profissionais, excelentes funcionários, eles também podem ser multipotenciais. Mas com menos frequência eles afloram isso, porque por eles serem mais estáveis, mais na conformidade, mais analíticos, eles conseguem planejar e dizer, eu vou fazer aqui, ali, ali, ali. Então, é muito importante entender o meu perfil. Quem sou eu? Todos os perfis têm lados excelentes e tem lados que precisam melhorar. Todo mundo. Quem é que não precisa melhorar? Não é? Agora, a multipotencial, meu Deus do céu, a Marília falando ali, eu digo, sou eu, aquela pessoa que desde pequenininha, você não faz nada, você quer fazer tudo e você acaba não fazendo nada, né? Faz tudo, eu sou a pessoa, a minha filha fala, mamãe, você é a mulher dos cursos, porque o que você imaginar, eu já fiz na minha vida, curso de crochê, de tricô, de pintura, né? Sou formada em direito, porque eu era falante também quando era pequena, então a pessoa dizia, você vai ser advogada, eu dizia, eu não quero ser advogada. Acabei sendo advogada, né? Adoro palestrar, então tem isso, só que eu gosto de fazer coisas técnicas também, eu trabalho com marketing digital, eu gosto de fazer a parte técnica também, então eu gosto de muitas coisas, e isso é bom. O grande ponto, que a gente fala assim, o primeiro contato que a gente tem, o primeiro incômodo que as pessoas multipotenciais elas passam, é justamente quando ela é criança, que as pessoas perguntam assim, o que você quer ser quando crescer? E a gente quer ser tudo. Aí começa, né? Meu Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Porque nós multipotenciais... É muito chato ter que escolher, né? Exatamente. É muito chato, meu amigo. Nas minhas aulas eu falo assim, olha, eu me nego a escolher. Você não é obrigada a escolher. Você pode ser o que você quiser. Agora, o grande ponto de você ter uma vida
multipotencial de sucesso, vamos falar assim, que é o que a sociedade pensa, né? Porque sucesso é muito relativo para todos nós. É justamente organizar do lado de fora, porque a bagunça já basta dentro. Exato. É o que eu digo para as meninas. Eita! Kelvin, a gente precisa de uma vinheta assim. Fala, Jeová! Isso é Pra quem não sabe o que é esses gritinhos que eu dou de vez em quando, isso é assim, no dialeto dos crentes, assim, quando uma verdade assim que dói é dita, aí a gente fala assim, fala, Jeová, que é pra dizer que é uma verdade que dói, mas que é verdade. E assim, e normalmente aquilo pega ou na gente ou em alguém que tá com a gente, que a gente quer espetar, né? E às vezes a gente nem quer espetar, mas a pessoa é espetada. Mas E não, é justamente eu não sei, isso. é porque vocês são boas. Desculpa, Mari. Mas é porque você é boa. Eu normalmente eu quero espetar mesmo. E aí começa a bagunça, né? Porque nós temos vários talentos, gostamos de fazer várias coisas, só que ao mesmo tempo a gente se vê obrigado a tomar um único caminho. E aí começa o sofrimento, né? Meu Deus, mas eu tenho muitos talentos, eu gosto de fazer muitas coisas. Por isso que as multipotenciais, elas começam um negócio, no primeiro desafio ela desiste. Por quê? No momento em que ela escolheu, ela já foi na dúvida. Ela disse, meu Deus, eu vou escolher esse caminho. Enquanto ela tá ali, vamos dar um exemplo. Aí aparece outra coisa. Aparece outra coisa e ela começa... Quando ela tá ali, para dar um exemplo para vocês compreenderem. Vamos lá, eu sou advogada e também quero abrir uma loja de roupa, por exemplo. E aí eu tô lá advogando, aí as coisas não estão bem, aí eu começo a abrir minha loja de roupa. Mas aí eu sei que tá todo mundo dando curso pela internet. Aí na hora que eu tô ali abrindo minha loja de roupa, começa, meu Deus, lá fora deve estar melhor. Eu tô vendo pessoas que estão trabalhando na internet tendo resultado melhor que o meu. E aí ela começa a olhar tudo que está em volta, que ela também tem capacidade de fazer, que as pessoas estão tendo resultado e ela, naquela decisão que ela tomou, não tem, começa o sofrimento. Por ter escolher. A gente sempre fala assim, por que eu vou ser tesourinha sem ponta se eu posso ser um canivete suíço? Se eu posso fazer várias coisas. E aí o que o multipotencial precisa entender? Que ele não precisa fazer tudo bem feito. Basta que ele consiga ter resultado. Os especialistas já são o outro lado do negócio. São pessoas que desde cedo elas nasceram para aquilo, elas sabem, elas se aprofundaram naquele assunto, elas não se veem fazendo outra coisa. Tá errado? De forma alguma, tá certo também. Só que qual é o grande tesouro do mercado hoje? Os multipotenciais. Por quê? Nós dominamos várias áreas e a gente consegue pegar um pouco de cada e criar coisas totalmente novas. Um grande exemplo que a gente pode dar é Leonardo da Vinci. Ele era um multipotencial, um dos mais famosos. Ele era escultor, ele era pintor, ele desenhava, ele trabalhava com química, ele fazia muitas coisas ali. E ele era tido realmente como uma pessoa muito inteligente, que tinha grandes resultados. Mas ele também é conhecido, quem estuda a vida dele, por um homem que deixou muitos projetos inacabados. Ele começava e não queria mais partir para outra coisa. E aí, o que a gente leva? Que dos 400 processos que ele deixou para trás, 3, 4 tiveram uma grande repercussão. E é assim a vida de multipotencial. Deixaram algumas coisas em aberto, mas em compensação, quando ele atinge o resultado, é de forma espetacular. É muito interessante essa questão, porque quando nós multipotenciais, não sei se Cris se identifica com isso também, Cris? Totalmente. Nós multipotenciais, nós temos muitas ideias ao mesmo tempo. Muitas ideias ao mesmo tempo. Então as coisas vêm à mente e como a Marília falou, dentro fica uma bagunça. E quem não vive isso não consegue entender. Acha que a gente está... você está num processo de ansiedade. Eu não estou ansiosa. Eu pareço ansiosa? Eu não estou num processo de ansiedade. Só que eu tenho tantas coisas fervilhando na minha cabeça que eu preciso organizar isso na parte externa, como a Marília disse, eu preciso organizar isso para que eu consiga ter resultado. Porque senão fica essa bagunça e eu não sei para onde eu vou. E aí eu preciso me desenvolver nesse ponto, nessa questão de disciplina, de me organizar. E aí existem inúmeras ferramentas. Eu posso usar desde o meu bloquinho de papel, uma agenda, o meu bloco de notas do celular, como eu posso também me utilizar de ferramentas
da internet mesmo, por exemplo. Eu gosto muito de uma ferramenta chamada Trello, não sei Eu se também vocês uso conhecem. Ah, é o que a gente usa lá na minha empresa. Muito Trello. O Trello é maravilhoso. É. Inclusive tem a versão gratuita que Isso. qualquer um pode usar. Você abre vários quadros Com e ali você certeza. organiza a sua vida. Eu tenho o quadro lá, meu quadro do to-do. O que eu vou fazer? Tem lá o que eu tenho que fazer hoje, o que eu vou fazer essa semana, não sei o que. Aí eu tenho outro quadro que tem a ver com o direito. Eu tenho o quadro que tem a ver com o digital. Eu tenho o quadro que tem a ver com as entrevistas. Eu tenho o quadro que tem a ver com o que eu e Marília trabalhamos juntas. É mais ou E a menos. gente desenvolve. Perfeito. A analogia, para quem não conhece, eu vou explicar para vocês. Vocês, quando estudavam, lembram que existia aqueles cadernos de 12 matérias, 15 matérias, 30 matérias? Exatamente. Tudo tá no caderno, sendo que é tudo separadinho, né? Tem a matéria, aí tem geografia, aí tem estatística, aí tem tudo separadinho. O Trello é como se fosse um caderno, né? Só que é digital, então você tem lá as páginas que você vai passando como se fosse a matéria separadinha, e quando você quer saber de um assunto determinadamente, como ela tá contando aqui, Milene tá contando aqui, eu quero saber de compras, aí você vai lá na página de compras. Ah, eu quero saber o que eu tenho que fazer na minha parte de receitas, aí você vai lá na parte de receita. Ah, agora eu quero saber como é que tá a minha parte de saúde, e isso te ajuda a organizar. Porque como é online, aonde você tiver, no seu próprio celular, no notebook, no computador, você consegue ter esse acesso e visualizar. Você não quer? Tudo bem, pega um caderno de matérias, de verdade. Exatamente. Pega um caderno separadinho e bota lá e organiza assim, na mão, escrito. Eu confesso que eu faço as duas coisas. Eu tenho uma agenda de papel, pequenininha, que anda na minha bolsa, que é o meu norte. Quando ela desaparece, eu começo a gritar, desesperada. E uso também, por exemplo, o Google Drive. Sim. E assim, é a forma que eu tenho, que a minha equipe saiba onde eu tô o tempo inteiro, porque quando precisa saber, até para agendar alguma coisa para mim e tal, eles olham lá no Google Drive, mas eu tenho a segurança do papel, se faltar, eu tenho um pânico assim, vai que falta internet, vai que não tem sinal, eu não vou saber para onde eu vou. Quem é muito agitado tem que encontrar ferramentas Exatamente. para organizar a sua mente, porque é como Marília disse, a bagunça, ela pode até estar aqui dentro, né? Fervilhando um monte de ideias, um monte de coisas. Mas o que sai daí, outra coisa. Saiu da sua cabeça, você starta um projeto, inicia um projeto. A importância de ter uma equipe bacana, alguém de confiança para tocar o projeto. O que vocês me dizem disso? Pra mim, essa foi a grande virada de chave. Porque eu sempre tive grandes sonhos, de grandes projetos, assim. Minha mãe sempre falava assim, meu Deus do céu, como essa minha filha é sonhadora. Menina, toda hora tu quer uma coisa. Nossa, aquilo me acompanhou durante muito tempo da minha vida e eu me cobrava muito, por isso eu me sentia totalmente relapsa. Eu me sentia uma pessoa desorganizada, uma pessoa sem foco, porque é isso que a gente tá acostumado a ouvir desde pequena. Você precisa tomar um rumo, você precisa ser uma única coisa. E aí, o que é que eu pensava? Eu começava um negócio, idealizava. Na hora que eu ia fazer, eu tava ali botando, geralmente, é isso que acontece com os multipotenciais, a gente tem dificuldade de fazer trabalhos repetitivos. Então, o que é que eu fazia? Eu começava, quando eu tava com todo o gás, que eu sabia que eu ia ter que continuar fazendo aquilo durante muito tempo, me desanimava. Tem a Isa, ela é até minha mentora, e ela fala assim, que nós multipotenciais, a gente tá aqui bem focado, né? Aí vem, nossa, um esquilo. Aí a gente fica lá, nossa, um esquilo. Aí passa uma borboleta. A borboleta! Aí já abandona o esquilo E aí assim confunde vai. com o TDAH, né? Aí vai pra outra coisa. E aí o que acontece? Quando eu comecei a entender a minha multipotencialidade, quando eu comecei a entender que não existia nada de errado em você ter muitos projetos e querer fazer muitas coisas, eu comecei a tirar da minha cabeça tudo o que eu queria. Então, assim, eu tenho uma pasta só de coisas que eu desejo realizar. Fui limpando o meu cérebro para, né, organizar aqui do lado de fora as coisas. E aí eu comecei a fazer, criava o modelo, criava meu método, treinava a equipe e delegava. Interessante que até hoje eu posso sair. Eu estava tomando um café, inclusive, com a nossa amiga Marjorie. E a gente passou o dia inteiro na rua. Ela disse, caramba, ninguém liga da tua empresa. Eu falei, ninguém liga, porque lá as funções estão muito bem definidas. Estão muito bem delegadas. Eles não precisam ligar para mim para resolver nada. Então, quando você cria um método que você planeja, você divide as funções e delega com exatidão, aí você vai fazer outra coisa. Porque você sabe que ali você terminou e tem alguém para concluir para você.
Só que isso não é desde o começo não, tá, Cris? Porque tem muitas empreendedoras que começam sozinhas e aí a gente tem que realmente botar instrumentos de organização e de produtividade adequados para quem é multipotencial. Não adianta eu acho que quem tá ouvindo a gente já deve ter, eu me lembro, já passou muito por isso, a gente fazia planner, fazia cartaz de metas, aí tem agenda, não, agora eu vou botar agenda online, bota agenda online. Então, assim, a gente fica atrás de implementar modelos de produtividade que existem no mercado e que não funcionam para mentes inquietas, como é o nosso caso. Não funciona. E aí a gente começa a sofrer novamente. Meu Deus, eu não consigo executar. Eu não consigo executar. Então, delegar e organizar com instrumentos de produtividade específico para quem tem as mentes inquietas, assim, a mente inquieta como a gente, é muito importante. Não basta apenas um Trello, né? O Trello é uma das ferramentas para nós. Porque como a Cris falou, eu além do Trello, eu uso a agenda do Google, inclusive conectada com as agendas dos meus filhos, do marido. Eles marcam qualquer coisa, já aparece na minha pra gente entender quem tá onde é que tá o quê, pessoal que trabalha com a gente, tudo assim, conectado pra gente conseguir se encontrar. Porque senão você não consegue buscar tudo. E existem muitas outras ferramentas também que a gente acaba utilizando no dia a dia, além do papel. A gente que gosta de ler, que gosta de estudar, a gente gosta de papel, a gente gosta de Eu livro, adoro papel. Eu Eu saí de casa, a minha vida mudou, né? Com a história da mudança do horário aqui do programa. Vou dar esse exemplo. Antes o programa era das 10 às 11, então dava tempo eu acordar, ir pra academia, caminhar na praia, levar o menino na escola, voltar a tomar café e tal. E aí a gente foi convidada para assumir esse horário de 7 às 8, né? Muito feliz, que é horário nobre. Ótimo. Só que aí, a primeira coisa, meu Deus, como é que eu vou fazer a minha ginástica? E agora? Eu vou ter que mudar o horário, primeiro ponto. Segundo, menino na escola. 7 horas eu tenho que estar na rádio, mas 7 horas o meu filho tem que estar na escola. Como é que eu vou fazer? E lá em casa só tem um carro. Mesmo que tenha vários motoristas, só tem um carro. E agora? Uber todo dia vai ficar caro que sou. Acordo uma hora mais cedo, mudei a hora da minha ginástica, então eu acordo o filho que tem que estar de 7 horas, deixo ele 6h30 em ponto. 6h30 em ponto, eu tenho que deixar ele na porta do colégio. E aí dá tempo eu chegar aqui com tranquilidade. Já fiz esse teste, tá funcionando bem. Ninguém tá morrendo porque tá acordando um tiquinho mais cedo. No caso ele, que eu já acordava cedo. E tá tudo sob controle. Mas são adaptações que a gente faz a novas realidades que acontecem. Por quê? Nós que temos, sim, mente multipotencial e a gente tá sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem uma facilidade grande de se adaptar ao novo. Exatamente. Só que o mundo à nossa volta não é assim. A gente consegue mudar e gosta da mudança. A gente é muito A verdade é que a flexível, gente gosta da mudança, né? E é coisa muito repetitiva, eu fico entediante. Mas aí vem, é isso que eu queria que vocês falassem. Essas pessoas à nossa volta, que muitas vezes não são no nosso ritmo. Elas são no ritmo delas e não tem certo nem errado. Cada um é de um jeito. Então, você vê, por exemplo, o meu filho mais velho, ele tem super dificuldade de qualquer mudança. Se mudar o horário dele almoçar, se mudar o horário dele estudar, ele tem um movimento mais desacelerado que o meu. Como é que as mulheres que estão escutando a gente, como vocês aconselham que elas resolvam este problema? Milene, pelo amor de Deus. Você falou aí em Google Drive, em conectar as agendas, mas muita gente que está ouvindo a gente não está nesse nível de digital. Verdade. E aí, o que é que você aconselha? Tem gente que não usa nem o WhatsApp, por incrível que Eu pareça. acho que a primeira coisa, antes de tudo, é a que a gente falou agora, é a questão de conhecer o perfil da sua família. Eu sempre falo que, para mim, foi um divisor de águas a partir do momento que eu consegui entender perfil comportamental. Que eu olhava para minha filha mais velha, que é muito parecida com o seu, pelo jeito. Não pode mudar nada do programado que ela despiroca, ela não consegue. Então, ela tem assim, ela é muito metódica. Isso. Então, as coisas são sempre no mesmo horário, ela come sempre as mesmas coisas, Isso. sabe? É um negócio assim... eu até brinco às vezes que eu digo, é meio autista o negócio, sabe? Ela não tem nada a ver, mas ela é totalmente metódica. Então, qualquer coisa que muda do plano dela, Dá uma travada. Ela trava. E aí, assim, ela sempre foi uma criança muito
muito brava em casa com o irmão. Brigava com o irmão. Minha mãe sempre dizia, cuidado, que tua menina vai jogar o teu menino pela janela já já. Sofia vai jogar o Davi no 13º andar. Cuidado. Porque ela era muito brava com ele, sabe? E a gente não entendia por quê. Aí eu ia na escola, chegava na escola para reunião de pais, os professores diziam assim, Sofia, ela é um doce, é uma criança maravilhosa, carinhosa. Eu dizia, meu Deus, onde é que você tá falando da mesma pessoa? Porque eu não via isso comigo. Ela era carinhosa, mas não era com o irmão, não era dessa forma que a gente via em casa. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo e eu não entendi. E o meu menino totalmente, assim, aberto, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, pula, brinca, vai, milhares de atividades ao mesmo tempo, eles são muito diferentes. Só que eu não entendia, até porque eu nem me entendia também, né? Isso há alguns anos. Quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, eu comecei a entender, eu olhava, né? Eu dizia, poxa, como é que uma pessoa que assim chega, por exemplo, minha menina, ela chegava e olhava uma borboleta, mamãe. E ao mesmo tempo estava lá, brigando, destruindo tudo. Eu dizia, como assim? Então, quando eu comecei a entender essa questão dos perfis, que não é só a questão que eu falei de dominância, influência, tal, existem muitas outras coisas envolvidas dentro do perfil psicológico. Não sou psicóloga, sou uma apaixonada pela área. Eu comecei a entender, estudar e me aprofundar e fazer cursos sobre isso, eu comecei a entender melhor eles. A partir do momento que eu comecei a entender meus filhos, eu vou buscar onde, eu vou procurar onde, tem muitos recursos para você encontrar. Na própria internet, você pode buscar no Google como entender perfil, vai ter muito assunto lá, muita coisa. Procura a gente, conversa com a gente também que a gente ajuda. Mas quando eu comecei a entender essa questão do perfil, eu comecei a olhar para eles da forma que eles são e tratá-los da forma... Porque existe uma coisa muito errada, Cris. Me veio isso somente agora, eu preciso falar. Existe uma tal de uma regra de ouro. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Totalmente errado. Você não tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar o outro como ele precisa ser tratado. Nossa, eu sou diferente de você. Isso. Eu não posso tratar você como eu quero ser tratada. Talvez eu goste de ganhar presente, mas você não goste de ganhar presente. Talvez você goste que eu limpe a casa para você, ou que eu te faça um carinho. Cada pessoa tem uma linguagem de amor 5 linguagens diferente. do amor. Você leu esse livro? Exatamente. Perfeito esse livro. Exatamente. Então, quando você entende outra pessoa, você começa a entender a linguagem dela, entender como ela fala, e isso faz parte do perfil comportamental. Tanto como ela demonstra o amor, como ela também, para ela recebe o amor. Exatamente. Porque o amor, ele não é assim, você joga o seu jeito de amar e a outra pessoa entende. Não. Porque se é como você disse, perfeito. Se para você o importante é que alguém limpe a casa para você, busque seu filho na escola, lave a louça, isso é que esse livro especificamente chama de amor, é a linguagem dos serviços. Não adianta você estar dando joia, não adianta você dar uma bolsa nova. A pessoa vai até gostar de ganhar presente, mas não é tão importante quanto isso. Ou se a pessoa gosta de elogio, gosta de se sentir valorizada, tem que estar ouvindo toda hora, você é linda, nossa, você é uma gata, nossa, eu amo o jeito que você cozinha, nossa, você é a melhor cozinheira do mundo. E a pessoa que quer ganhar presente também não vai funcionar. Exato. Então, é importante sim a gente... eu diria que respeitar o outro como quer ser respeitado. A gente precisa mas conhecer, o amor, né? o Enquanto eu não amor conhecer a minha família, não vai adiantar a agenda. Se a gente está falando de família, eu não conhecer a minha família, não vai resolver a agenda. Se eu estou falando de empresa e eu não conhecer os meus funcionários, os meus colaboradores, não adianta ter agenda. Eu posso ter Trello, posso ter agenda, posso ter o que for. Se trata de pessoas. Mas não vai fluir. É gestão de pessoas. Tudo vem em volta de pessoas. A gente lida com pessoas todos os dias. E vamos lá que a gente não esteja aqui falando só com líderes. Vamos lá que você é uma pessoa que você tem líderes. Você é um funcionário. Você também precisa entender como é que funciona os seus colegas de trabalho. Ou o seu próprio chefe, o seu líder, o gestor. Vai ser muito mais fácil. Marília, teus funcionários conseguem te entender? Entendem. Eles entendem e, assim, é muito importante a comunicação. Quando eles passam a entender até a sua forma de funcionar, quando às vezes eu chego na empresa e fico, hoje eu tô daquele jeito, minha cabeça tá, eita danado. Então, cada um vai fazendo a sua parte aí. Porque realmente tem dias que a gente está mais agitado, com mais compromissos. Tem dias que realmente a gente está mais de planejar.
Toda hora eu tenho uma ideia nova, toda hora eu penso numa coisa nova. Inclusive, sempre que você tá perto de mim, eu disse, Cris, a gente precisa conversar, eu tô com umas ideias novas, eu tô pensando num negócio novo, toda hora eu tô assim. Mas quando a gente se entende e a gente comunica a forma com que a gente pensa, com que a gente age, fica realmente mais fácil. Entendeu? Dentro de casa as pessoas já entendem. E quando eu apresentei a multipotencialidade para minha família, que a minha família não conhecia, eu falei, vocês entendem agora? A minha mãe, meu Deus, é você toda. Como é que pode, meu Escreveram Deus? sobre a minha filha. Exatamente. E aí eles... Um beijo, Juliana Borges. Você, minha filha, venha-se embora do Goiás. Vocês precisam conhecer Juliana Borges. É uma psicóloga, professora universitária, super top, que vem sempre ao programa também. Venha-se embora. Tá bom de comer tanto piqui, né? Ela disse que ia-se embora pro Goiás, porque tava morrendo de saudade. Ela é de lá e tá vivendo aqui. Venha-se embora que João Pessoa tá com saudade de você. E o Elas por ela. Olha, tu quer também? Olha, esse povo do Centro-Oeste vai dominar o mundo. Desculpa, Maria. Não, tranquilo. E é isso, eu acho que a comunicação é muito importante. Comunicação, Marília, essa em coisa que casa, você na tava empresa. falando sobre a questão dos pais. O que acontece? Nós temos pais, eu, você, temos pais que são tradicionais. Aqueles pais que fizeram a mesma coisa a vida inteira, não é? Exatamente. Pelo menos, o meu pai foi bancário a vida inteira, aquela coisa assim. A minha mãe sempre foi dona de casa. Então, o que eles conhecem é você ser uma coisa, se formar em uma coisa e fazer aquilo a vida até toda. o final. E de repente, quando vem, né, a gente que é diferente, assusta. Assusta porque eles não conseguem entender essa mentalidade. É. E o que é mais importante, Cris, tirando mesmo essa imagem que as pessoas têm dos multipotenciais, que são pessoas que começam muitas coisas e vão deixando pelo caminho os projetos. Realmente as pessoas deixam pelo caminho quando elas não entendem como a mente funciona. E eu deixava muita coisa pelo caminho. Muita coisa perdia a graça. Porque o multipotencial, ele vive para o desafio. É assim, são pessoas que amam estudar. A gente está estudando o tempo inteiro. A gente estuda tanto e acha que nada sabe. Então a gente quer ler, a gente quer aprender, a gente quer fazer curso. Pelo menos eu faço 1000 cursos, eu leio vários livros. Tudo que é novo me chama a atenção. E a vida de um multipotencial, ela funciona à base de desafios. Na hora que ele entende, nossa, eu quero aprender aquilo ali. Eu vou aprender aquilo ali, eu vou fazer. Na hora que ele aprende, que ele entende como funciona e ele faz, perde a graça. Perdeu a graça. Exato. Porque ele vive para o desafio. Ele vive para dizer, eu consigo fazer, eu chego lá, eu sou capaz. E aí, quando ele faz, perde a graça. E Por aí isso, não chega a ter o resultado. exatamente. Então, para que o resultado chegue, ele precisa ter aquela constância. E para ele, o que é que ele precisa? Delegar. Porque senão ele não consegue terminar. Entendeu? Então ele vai focar nas atividades que são mais dinâmicas e vai delegar a parte que ele não gosta. E aí, quando eu comecei a entender como que funcionava a minha mente, eu comecei a entender que eu não precisava deixar negócios para trás. Que eu não precisava abrir mão de nada que eu gostava de fazer em detrimento de outros. E aí eu percebi que com organização e modelos de produtividade próprio para pessoas que têm a mente inquieta, eu seria capaz de concluir. E aí eu li uma frase que até um professor que ele trabalha com multipotencialidade, ele falava assim, o que é que você quer ser? Essa é uma resposta difícil para quem é multipotencial. E aí ele diz assim, você precisa terminar algumas coisas, você não precisa deixar as coisas pelo meio do caminho. E aí, entrei na advocacia, terminei, montei o salão, terminei, trabalho com vendas diretas, terminei no sentido de concluir, tá tudo certo, tá tudo rodando direitinho, tá tudo funcionando direitinho. Porque ele dizia assim, quando você morrer, você quer que tenha como lá na sua lápide? Aqui jaz a Marília, a mulher que era boa em quase... Desculpa, aqui jaz a Marília, aquela mulher que quase foi boa em um monte de coisa. Deixou muita coisa para trás. Eu quase fui empresária, eu quase terminei os estudos, eu quase me formei não sei o quê, eu quase montei não sei o quê. E aquilo me incomodou de tal forma que ele dizia, como é que você quer ser lembrado? A mulher que quase fez um monte de coisa, a mulher que quase concluiu um monte de projetos. Eu falei, não. Então, é isso que precisa ser trabalhado. Essa questão de começar, terminar, delegar. Começar, terminar e delegar. Quando você entende seus pontos fracos, como é o meu caso de não conseguir fazer trabalhos repetitivos, você começa a delegar essa parte.
E outro ponto muito importante que eu precisei deixar na minha agenda foi meu tempo livre. Se você é multipotencial, se você tem a mente inquieta e você enche a sua agenda durante todo o dia, existe uma probabilidade gigante de você não fazer nada. Porque nós precisamos de intervalo, nós precisamos conversar, nós somos pessoas que gostam de andar e mudar o foco um pouco do que você está fazendo. Então, quando eu comecei a botar esses momentos na minha agenda de intervalo, momentos para mim, aí as coisas começaram a fluir. Oh, meu Deus, que coisa boa. Não, Kelvin, pelo amor de Deus, o patrocinador, Kelvin. O patrocinador, Kelvin. Meu Deus, falando em coisa boa, eu me lembrei do Sampa Mobility. Vai, enquanto você tá procurando aí, ele foi passear, deve estar com muita corrida, né? Deve estar com tanta corrida que não tá aqui na Rádio Sanhá, mas no instante que eu prestando resolvo. atenção aqui na conversa, tentando se identificar. Tá empolgadíssimo. Não foi, Kelvin? É. Não, Ai, agora, pronto. falando em se identificar, deixa eu perguntar. A gente tá falando de líderes que são multipotenciais. E quando não é o líder, você não é líder e é multipotencial? Por exemplo, você que é multipotencial, e aí, como é que fica se você arranjar um colaborador, Milene, que não é normal, que é multipotencial também? Como é que Mas faz? você quer que eu fale como a líder do colaborador ou como a colaboradora multipotencial? A líder dele. Porque são duas coisas diferentes. É. Eu já fui uma colaboradora multipotencial. E eu tive que me adequar. Porque dificilmente os líderes conseguiam, há 20, 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu era colaboradora, entender, nem eu sabia, né? Agora, hoje é diferente. Hoje, como líder, se você tem um líder multipotencial e você é um líder, primeiro que você tem que entender isso. Você, como líder, tem que saber que existe isso. O líder, o bom gestor, ele conhece de gestão de pessoas, ele entende de pessoas um pouco, ou tem alguém na sua equipe que entenda. E quando você lidera uma pessoa que é multipotencial, você tem que extrair dela o máximo que você puder. Porque ela vai ser uma pessoa que vai agregar muito à sua equipe. Muito. Porque ela vai ser uma pessoa cheia de ideias, ela vai ser uma pessoa que vai startar as novas ideias e vai te ajudar a delegar e passar para frente. Eu acho que esse é o mais importante. Ela vai estar ali para te ajudar. Eu e Marília, a gente dá certo por quê? Porque a gente é muito parecida, mas a gente sabe até onde a gente pode ir e depois consegue pôr para frente. Porque a gente não pode, se a gente se bicar aqui, a coisa não funciona. Então a gente se entende muito bem até pelo olhar. Então a gente consegue identificar isso, identificou essa pessoa, extrai o melhor dela. Qual é o melhor dela nesse momento? Onde é que está a potencialidade dela nesse momento? Ah, tá aqui, ó, nós estamos com essa ideia. A multipotencial, ela compra a ideia muito fácil. Ela olhou a ideia do outro, se ela disser que é legal, eu quero fazer junto com você. Ela tem essa facilidade. E aí vai pra cima e faz. No momento que começa a ficar, vamos fazer entre aspas, chato, porque o multipotencial, o problema é esse. Quando começa a ficar repetitivo, pra ele é chato. Aí tem aquelas pessoas que gostam de fazer justamente essa parte. A parte mais técnica, a parte repetitiva. Glória a Deus pelos perfis. Verdade. Porque já pensou se todo mundo fosse manga? Ou se todo mundo fosse uva? Não dá. Todo mundo dominante, todo mundo influente, todo mundo estável. Não. Graças a Deus existem pessoas diferentes porque elas se complementam. Acho E que essa grande... consciência, Cris, é muito interessante. Por experiência própria, quando a gente vai... vou nem falar a palavra recrutar, que eu acho que já nem se usa mais. Mas quando nós vamos contratar... Selecionar. E selecionar. A grande tendência é que a gente escolha pessoas que têm um perfil parecido com o nosso. Nossa, essa daí vai. Essa daí é agitada, essa daí... Tenho certeza que vai dar certo. Não dá certo. Porque pessoas multipotenciais que têm a mente inquieta e que estão num espaço onde elas não podem botar a criatividade dela em ação, elas vão embora. Eu já senti isso na pele muitas vezes. Tem que saber muitas vezes. Pra que você quer aquela pessoa para contratar a pessoa do perfil correto? Se você colocar o multipotencial numa função onde vai ter trabalho repetitivo, onde ela não vai poder exercer a criatividade dela, onde ela vai ter que passar o dia todo sentada, escrevendo, preenchendo planilha, olha, existe uma grande probabilidade dela ir embora. E isso já aconteceu muito comigo. De ficar sempre nessa rotatividade de pessoas que têm um perfil parecido com o meu, porque eu achava que ali o negócio ia funcionar. E interessante que lá em casa, até com meu esposo mesmo, as coisas são totalmente diferentes. A minha mente é super agitada, eu tenho um monte de coisa para fazer, e aí eu começo a delegar. E interessante que Miguel, ele é bom para fazer justamente esse trabalho.
o trabalho repetitivo, da organização, do cuidado do tempo, porque se deixar a gente tá conversando, perde a hora, perde o tempo, passa o horário dos remédios. Então, assim, você conhecendo e você delegando coisas que você sabe que ali é o seu ponto fraco, essa questão mesmo de organização, você delegando, as coisas começam a funcionar. Inclusive, como você falou, dos filhos de vocês, a minha mais velha é assim. E aí, quando você passa a delegar funções para eles, olha, me dá um help com relação a isso aqui, porque sua mãe não está conseguindo organizar esse horário, não está conseguindo. E aí eles passam a fazer parte ali, né, daquela história, daquele negócio. Exatamente. E aí as coisas começam a fluir. Trazer eles para perto, né? Mas trabalhar com multipotencial em função repetitiva e chata, pode ter certeza que em breve ele vai pedir para sair. Perfeito. Nossa, perfeito. É isso mesmo. Cada perfil tem uma habilidade específica, ou várias habilidades específicas que devem ser canalizadas para onde ele é bom. Porque não tem melhor nem pior. São apenas perfis diferentes. Exato. Que fala perfeita. Isso acontece com a gente, com os nossos filhos, né? Como você contou, Milene. Que você tem uma filha totalmente diferente do teu filho e nenhum é melhor do que o outro, apenas são diferentes. Isso acontece dentro da empresa, né, Mari? Como você colocou, isso acontece dentro de um casamento. Com certeza. E aí, a gente só tem 4 minutos de programa. Ah, meu Deus! Kelvin, o patrocinador. Você dirige o seu carro, você sai para trabalhar. Motorista do Sampa Mobility, o que dinheiro é vocês seu. querem falar pra Taxa fechar? mensal única aqui, parceiro. Sampa Mobility. Tá precisando ir a algum lugar e aquele outro app te deixou na mão? Já deixa amarrado Chama aí o que eu Sampa. vou falar. Viagens rápidas, seguras e garantidas. Chega de cancelamento. Com a gente, você chega. Sampa Mobility. Elas por elas. Pois é, minha gente. Segunda-feira já começou bombando aqui com Mari e com Milene. Elas que vieram falar, elas são empreendedoras e vieram conversar com a gente hoje sobre o perfil multipotencial e o quanto isso pode ser bom ou ruim se for bem trabalhado. E elas estão dando aqui várias dicas de como trabalhar isso legal na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família e na empresa, no lugar onde você trabalha. Quer você seja o dono da empresa, quer você seja um colaborador, você tem que interagir com pessoas de personalidades diferentes. E o programa de hoje tratou exatamente disso. Você que não ouviu todo aqui pela Rádio Sanhamar, você pode ficar depois aqui no perfil, no Cris Moreira 23, vai estar todo salvo e mais tarde vai estar salvo também no Elas por Elas no ar. Meninas, vamos assim só louvar o Senhor e agradecer pela vida de vocês, porque toda vez que vocês vêm é uma maravilha. A nossa psicóloga, a Juliana Borges, falou: trabalho muito com gestão de tempo e passamos por problemas como esse, de não ter tempo para você. Uau, que tema importante. Valeu, Borges. Ju, tô lhe esperando aqui de volta ao programa, viu? Ajeite lá com a Ana Carolina da produção, que você tá fazendo muita falta aqui na bancada. Milene, muito obrigada. Você vem segunda que vem, né, Milene? Claro, você e Maria. Estaremos aqui. Mari. Se você disser que não é pra ouvir. Que é isso, essa temporada é toda de vocês. A gente vai chegar em 2022 com vocês aqui na segunda-feira, se Deus quiser. Marília, muitíssimo de obrigada. Eu que agradeço. Tá sendo uma honra poder abrir a mente dessa mulherada, né? Mostrar que nós temos realmente muitos talentos e que dá para executar tudo de maneira organizada. Tudo tem um jeito, tá tudo certo. E aí, a gente decidiu, né, dar continuidade ao tema. E semana que vem nós vamos falar, porque existem os multipotenciais, como nós conversamos, os especialistas, que eu já expliquei a diferença para vocês. Mas dentro dos multipotenciais, existem vários tipos ali. Então, a gente ainda precisa entender, nossa, qual é o tipo, qual é o meu tipo, qual é a minha multipotencialidade, o que é que eu sou bom. E aí a gente vai trazer também, na próxima semana, modelos de negócio que funcionam para cada tipo de negócio. Meu filho tá imperdível. Vamos fazer umas chamadinhas durante a semana, convidando o pessoal, né, para esse programa da segunda-feira. Claro. Queria combinar pra gente fazer isso e lançar isso, patrocinar isso, para que a gente realmente possa alcançar mais mulheres e ajudar mais pessoas. Porque ajudando as mulheres, a gente ajuda o mundo, né? Com certeza, com certeza. Pois muito obrigada. Meus queridos, quero muito dizer para vocês que segunda-feira já começou
nesse nível, ó o nível que essas meninas botaram pra semana, tem que ser aqui, daqui pra cima. E aí a gente vai continuar a semana inteira falando das coisas importantes do universo feminino. Que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês seja cheia de saúde. Pelo amor de Deus, continuem usando a máscara e o álcool gel. Tenham juízo, porque tá longe do Covid acabar. Vocês viram essa nova onda aí pela Europa? Não é brincadeira. Verdade. Cuidem da sua vida da sua família, de quem você ama. Cuide. E exija que as pessoas cuidem. Se você vê alguém entrando em algum lugar sem máscara, reclame, questione, não aceite. Isso não é ser chato, isso é ser consciente. Verdade. Tá bom? Boa segunda pra todo mundo. Deus abençoe Deus e até amém. amanhã. Deus abençoe. Tchau, Calvinho.